Ai, que saudades de uma Oktoberfest. Pagar 15 euros num litro de cerveja não é fácil. Até porque você não bebe só um litro, né? Esse é o problema. Esse litro te transporta para uma outra realidade em que, nesta realidade, o seu avatar acaba com a sua conta bancária. Já passei essa experiência 2 vezes na minha vida. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Em ritmo de Oktoberfest, que está rolando lá em Munique, o Bayern aplicou mais uma goleada na Bundesliga. Dessa vez, a vítima foi o Werder Bremen. Eu já esperava um jogo tranquilo. Allianz Arena, o Bayern voando, o Werder Bremen, um time que em 4 jogos tinha tomado 10 gols na competição. Então já era um time que sofreria defensivamente e o Bayern dominou absolutamente o jogo. Tanto que dominou que conseguiu descansar jogadores na escalação inicial e depois durante a partida, durante o segundo tempo. Termina o segundo tempo com 2 jogadores de 17, 18 anos, né? O Leonard e o Mike, que entrou também. E isso é uma das coisas que eu estou gostando no Company nessa temporada. Ele está dando minutagem para a molecada, né? E vai ser importante ao longo dessa Bundesliga. Mas mais do que analisar o jogo aqui, eu preciso trazer alguns tópicos, porque, sinceramente, o Bayern sobrou tanto na partida e foi tão dominante que é difícil você fazer uma análise apenas das qualidades do Bayern ou porque o Werder Bremen não conseguiu parar os bávaros. Sinceramente, a diferença de nível está gritante. Está tão gritante que eu acredito, já falei aqui, que nessa temporada não haverá competição na Bundesliga. O Bayern vai ganhar com o pé nas costas, vai ser um passeio no parque, o que vai ajudar o Bayern mais lá para frente a poupar jogadores na Bundesliga e mirar a Liga dos Campeões da Europa. Então, olho no Bayern de Munique. Mas eu queria trazer dessa vitória de 4-0 alguns destaques. Eu não posso começar trazendo um destaque sem falar de Harry Kane, né? Vamos combinar. Cara, eu tô cansado aqui de elogiar a forma que o Harry Kane joga, é 9, é 10, parece até que a gente fica puxando o saco do jogador. Tem muita gente que olha o Harry Kane fazendo números espetaculares com a camisa do Bayern de Munique e fala assim, erradamente inclusive, né? E fala assim, é só porque tá jogando no Bayern, é só porque tá jogando na Bundesliga. É uma grande falácia, uma grande mentira, porque ele jogava no Tottenham e é o vice-artilheiro da história da Premier League, né? A qualidade do Harry Kane é muito difícil de colocar apenas na planilha dos números. Porque se você for olhar por aí, ele vai te servir um banquete. Mas ela vai muito além disso. A influência do jogo é absurda. O que ele fez, por exemplo, no jogo contra o Chelsea, correndo para marcar lá atrás no segundo tempo, armando o time, controlando tempos no meio-campo. Enfim, é um jogador de extrema qualidade, de extrema inteligência. Porém, o que a gente está falando nessa temporada são números absurdos. Nós estamos em setembro e se a temporada terminasse hoje, o Harry Kane seria eleito o melhor jogador de futebol do mundo. Estamos em setembro, cara. E ele tem 8 jogos, 15 gols marcados, 10 gols na Bundesliga. E ele chegou ao recorde impressionante agora de 100 gols com a camisa do Bayern de Munique em 104 jogos. E isso faz dele um jogador único, porque ele ultrapassa a marca do Cristiano Ronaldo com a camisa do Real Madrid e do Haaland com a camisa do Manchester City. E se torna um jogador com a menor quantidade de jogos a bater a marca de 100 gols no século. É impressionante. A torcida do Bayern de Munique tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. E talvez isso só olhando para a história e olhando para o passado para entender que pôde ver, num período aí de 10 anos, jogador como Lewandowski com essa camisa e um jogador como Harry Kane. Impressionante como a torcida do Bayern de Munique conseguiu ter esses dois caras para gritar gol. Muito, muito relevante esse número do Harry Kane numa temporada que parece que ele começou numa rotação ainda superior do que foram as outras, né? Para vocês terem uma ideia,
O que ele tem feito na Bundesliga também já é recorde. E o próprio Bayern de Munique está numa pegada absurda, né? São 5 jogos, 22 gols marcados. E o melhor, tem sofrido menos defensivamente. Pô, que sadinha é o Werder Bremen. Meu irmão, se vocês não acompanharam os últimos anos do Bayern, né, com Thomas Tuchel, com Nagelsmann, enfim, o Bayern sofria em diversos momentos. Em diversos momentos. Mesmo com equipes de meio de tabela, ou com equipes lá de baixo da tabela. E nesse momento o Bayern, especialmente na figura do Harry Kane, está dominante. Dominante. Impressionante. Tá? Salva de palmas para Harry Kane. E eu sou um privilegiado de ter visto esse cara jogar no meu tempo. E olha que ainda parece que vem mais, né? Porque pela idade estamos vivenciando o prime de Harry Kane. Dito isso, o que eu gostei do Bayern? O Bayern tá com um problema sério na lateral esquerda, né? Não tem o Davies, não tem o Stanisic que tá machucado, não tem o Ito que também tá machucado e teve que jogar o Laimer por ali. O Laimer tava jogando de lateral direito, o Laimer é meio campista de origem, jogando agora de lateral esquerdo e o Sacha Boey de lateral direito. Eu não confio no Sacha Boey ainda e acho que vai demorar um pouquinho para confiar se um dia eu vou voltar ou ter alguma confiança. O Sacha Boey é um jogador para esse tipo de jogo que vai comprometer pouco, porque o Bayern foi pouco agredido. Mas você não pode ir para um jogo grande com as laterais Laimer pela esquerda e Sacha Boey pela direita. Então o Bayern de Munique vai ter que corrigir isso. Para esse momento da temporada, acho que está rolando bem, porque o Laimer está num grande momento, né? Hoje ele marca o 4º gol, mas apoiando, atacando, ajudando lá na frente, ele tem sido fundamental, combinando jogadas, enfim. Tá bem da lateral esquerda, surpreendentemente, né? A dupla de zaga me agrada, Jonathan Tah e o Upamecano. Acho que é uma dupla mais segura do que a gente viu nos últimos tempos no Bayern de Munique. E eu gostei bastante, e aí é um destaque que merece aqui, do Bischoff, né? Jogador que chegou agora, jogador de seleção alemã, tá com 20 anos, se eu não estou enganado, chegou por 300 mil aí, de graça, viu? De graça. Jogador que lembra muito o Kimmich. Uma taxa de acerto de passe, se eu não estou enganado, acima dos 90%. É um jogador que consegue estar em vários momentos do campo auxiliando na construção de jogadas, nas triangulações. Gosta de ter a bola, baixa na linha para fazer o primeiro processo de construção. Ele faz tudo muito bem. O Kimmich faz 2, 3 níveis acima. Mas o Bischoff foi muito bem hoje. Deu a primeira assistência com a camisa do Bayern de Munique para o gol do Laimer. E foi para mim um dos principais jogadores. Assim. Gostei demais. Vai ser muito útil para ter no plantel. Acho que tem jogadores à frente dele. O próprio Goretzka, que hoje também não fez um jogo ruim. Mas você tem o Pavlovic, você tem o Kimmich. Mas ter o Bischoff ali para fazer esses caras descansarem, principalmente porque o Kimmich hoje descansou, né? Da sequência que o Bayern de Munique tem aí, o Kimmich hoje não foi titular. Me agradou muito. Quero que vocês deixem nos comentários aqui, o torcedor do Bayern, o que vocês acharam da atuação desse moleque, porque eu curti bastante. E destacar também, mais uma vez, o Olise, mais um lance do Olise específico. Acho que o Olise foi displicente em alguns momentos. Inclusive o Bayern de Munique perdeu muitos gols, tá? Com o Nicolas Jackson no finalzinho do jogo. O goleiro do Werder Bremen foi muito, muito bem. Nem é o goleiro titular dos caras. O Heinz, né? Foi muito bem. Mas o Olise, cara, tem um lance no primeiro tempo que eu até coloquei no Twitter, que é um absurdo. Alguém quebra a bola, eu não sei quem é, alguém quebra a bola da defesa pro ataque. A bola vem, um balão. Ele em velocidade, em progressão, disputando o espaço com o zagueiro, sem olhar muito para a bola, domina a bola com o ombro, com uma recepção orientada, ou seja, ele domina já jogando para frente, e ele ganha na velocidade do marcador, exatamente porque qualquer outro jogador, ou a maioria, iria tentar dominar a bola, voltar e recomeçar o jogo. Não, ele em velocidade, com confiança, dá uma ombrada na bola, a bola cai exatamente onde tinha que cair, ele vai na linha de fundo e faz a jogada. O Olise é genial, cara. Eu estou apaixonado pelo senhor Olise. Eu sei que é clichê, porque a gente elogia o Olise aqui todo dia, mas é o 30º melhor jogador
do mundo, segundo a France Football. Vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão de palhaçada, né? O Olise hoje é um dos melhores pontas do planeta bola. E outra coisa, o Bayern de Munique que não se cuide, que daqui a pouco vem um tubarão aí, oferece mundos e fundos. O Olise é francês, não é alemão. Enfim, tem que proteger esse cara, porque ele é muito, muito bom de bola. O Bayern achou petróleo com a contratação do Olise. Tava lá, mexendo, minerando ouro e encontrou. Encontrou! Impressionante, cara. Impressionante. Os números são absurdos, né? Na temporada passada ele tem números parecidos, tá? Inclusive com... em relação a dribles de sucesso, né? Dribles concluídos com o Lamine Yamal. Ele tem números parecidos com o Lamine Yamal, óbvio, contextos diferentes, né? Inclusive dentro da Liga dos Campeões, o Lamine foi mais espetacular na reta final. E é um outro tipo de jogador, eu não tô aqui comparando, mas eu tô falando de números, né? Para quem gosta da planilha. E aí, meu irmão, é ficar de olho, porque esse 30º lugar já foi estranho, e eu acho que não vai ser 30º nessa temporada, não. Ele já tem uma posição relevante na seleção francesa, né? Ano de Copa do Mundo, olho muito no Olise. Meus caros, aliás, ele deu uma assistência pro gol do Jonathan Tah ou do Luiz Dias? Quem fez o primeiro gol do Bayern de Munique? Eu acho que foi o Luiz Dias. Mas eu tô aqui nos aplicativos, tá todo mundo dando o Jonathan Tah. Não sei o que foi oficial, tem que dar uma olhada depois. Estou gravando o vídeo logo na sequência do jogo. Vocês me elucidem aqui nos comentários. Beijo para todo mundo. Tá aí, videozinho do Bayern, conforme o prometido.